A paz seja convosco. Eu gostaria de repartir uma palavra que o Senhor começou a me dar depois que a pastora me deu a notícia que eu estaria ministrando. E o que o Senhor me mostrou agora, nesse instante. Porque eu falei, Deus, como eu devo começar o que o Senhor tem, que o Senhor colocou no meu coração já, né? E eu gostaria de que nós abríssemos a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 18, ou melhor, 17, o versículo 45. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com a lança e um dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Senhor, te dou graças e te louvo, porque Tu és Deus sobre as nossas vidas. E dependemos de Ti, creio em Ti, e eu sei que o Senhor tem algo a tratar conosco, porque o Senhor já começou e o Senhor já falou, e tem falado desde o início conosco desta reunião. Por isso eu te peço, Pai, continue conosco, e o Teu Espírito venha sobre a minha vida, e venha fazer, Pai, com que eu ministre somente o que o Senhor deseja que chegue aos nossos corações, para que o Teu nome seja glorificado e em Ti alcancemos graça. Em nome de Jesus. Amém. Essa frase, esse texto, esta parte da palavra do Senhor, define muito bem quem era Davi. Porque ele deixa bem claro por quem ele lutava, por quem ele acreditava. Isso ficou muito claro nesse versículo. Mas eu quero começar a história no começo do capítulo. Quando o Senhor rejeita a Saul, porque ele tinha cometido algumas falhas diante de Deus. E por causa disso ele perdeu a integridade que Deus queria que ele tivesse e a confiança que Saul precisaria ter em Deus. Ele então não levou Deus a sério e o Senhor, Deus retirou-lhe o reino. E tem toda a preparação. O capítulo 16 vai falar da separação, dele ser ungido. E a gente vai estar comentando alguma coisa sobre esta unção. Mas eu queria começar. Os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Éfas-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de frente de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus se encontravam numa colina e os israelitas na outra colina, e o vale era entre os dois. Aqui o Senhor me mostrou agora, enquanto eu estava aqui meditando, o que é essa situação de guerra entre um vale. Você estar numa colina, o adversário na outra colina e o vale no meio. E aí no meio desse vale tem um cara chamando o povo para destruição, para a batalha. Por que é levantado um cara só para lutar? Porque no passado, para quem gosta de filmes medievais, filmes dessa época, você pode perceber, naquele filme Troia, tem Aquiles, que ele é um lutador que luta por ele não luta ele não luta pela bandeira do país dele, ele luta por ele. E ele era uma batalha homem a homem. E Golias faz a mesma coisa. Aí o que me chamou a atenção, por que as duas estruturas de guerra não desciam para lutar? Faz menção do que, porque eles não desciam para lutar, já que eles vieram para a guerra. Os filisteus vieram para a guerra, se estabeleceram num lado, e os israelitas se estabeleceram. Por que eles não lutaram? Porque aquele que saísse primeiro para o campo era o que estava exposto. Porque numa guerra é mais fácil atirar para baixo
do que atirar para cima, né? Então aquele que se expusesse primeiro num vale seria derrotado por lanças, por pedra, por o que eles tivessem de armamento para a batalha. Então não era estratégico militarmente que nenhum dos dois saísse para a batalha, porque você perderia a guerra. Então se levanta um homem para chamar o outro, e o trato era que se Golias vencesse, todo o povo se colocaria como servo daquele que foi derrotado. E ele chama. E o Senhor me falou que nós somos separados. Você é separado para Deus. E o diabo sabe que você é separado de Deus. Então nós temos o nosso inimigo de um lado e eu estou do outro lado. Se eu sair para o campo de batalha sozinho, eu vou ser esmagado. Se o outro sair do seu e tentar me atingir, ele vai ser derrotado. Mas o chamar, eu posso me expor. E o que é o chamado na nossa vida espiritual, na nossa história de vida? Pode ser os problemas que você tem vivido, tem te feito descer. A crise te chamou e você saiu. A situação de dificuldade chamou e você saiu. E como você está preparado para essa batalha? Como eu estou preparado para vencer aquilo que está sobre a minha vida e eu preciso vencer? Eu preciso ter convicção de quem é Deus na minha vida. Porque na vida de Davi é muito claro pelo versículo que nós lemos que ele sabia quem era Deus. Ele sabia. Embora nem sua família botasse muita fé nele. Porque o profeta no capítulo anterior sai para ungir, e esse profeta eu fico imaginando, devia ser um cara muito bravo. Porque na entrada da cidade param ele e perguntam para ele: a sua vinda é de paz? Se você está visitando a minha casa e eu falo: irmão, é de paz a tua vinda? É sinal que você tem algo que me incomoda. E o profeta Samuel era juiz, ele realmente julgava o povo e ele era realmente muito duro para as coisas do Senhor, e o povo tinha medo dele. Então esta pergunta coube para ele: não, eu vim prestar culto, vamos matar. E aí ele vai para a casa de Jessé, e lá ele está, e Deus tinha dado a ordem: vai para a casa de Jessé, onde lá eu vou ungir o próximo rei de Israel. E ele vai. E essa situação dele estar na casa, Samuel já vê um cara, o Eliasabe. E esse é o rei. Por quê? Era um cara maior do que eu, de porte físico avantajado. Parecido com quem? Vocês sabem? Com quem? Minha filha. Eu não entendi o que ela disse. Parecido com quem? Saul. Porque se você lê o chamado de Saul, Saul é chamado para ser, porque o povo de Deus pede um rei. E Saul, ele acima de todos, do ombro para cima, ele se sobressaía sobre a nação de Israel. Então numa multidão você vai ver um cara que está com a cabeça para cima de todo mundo. Saul era assim. O homem de Deus, profeta de Deus, ele vê Eliasabe como Saul, um homem de porte físico avantajado que poderia ser rei. E aí Deus fala o que para ele? Você vê o que? Eu não vejo. Meu filho, você está olhando para a aparência, mas eu não olho a aparência, eu vejo o coração. E assim se passam 7 filhos de Jessé. E aí Samuel fica confuso, né? Porque se era filho de Jessé, por quê? 7, e aí pergunta: você tem mais filho? Ah, eu tenho um sim, mas cadê ele? Está cuidando das minhas ovelhas. E a ordem vem: nós não vamos sentar para o holocausto nem para comer enquanto esse seu filho não vier. E ele não veio igual nós aqui, pede um Uber, em 5 minutos eu estou em São Caetano.
Em São Caetano, se eu for a pé até o destino que eu estabeleci, vai dar uns 4 quilômetros. Cada quilômetro andando numa passada boa 10 minutos. Então eu vou ter quanto? 40 minutos para me chegar lá em 4 quilômetros. Esse cara devia estar longe, porque ele tinha que buscar pastos. A Bíblia não fala quanto tempo, mas esperaram ele chegar. E quando ele chega um menino bonito, cabelo ruivo, pequenininho, e Deus fala: aquele é quem você deve ungir. É ele que você vai ungir. E eu ouvi um pastor, ele disse na sua pregação: existem muitas coisas na nossa vida que não são gerenciáveis, situações que nós não temos controle. O país que eu nasci, a cidade que eu nasci, a família da onde eu vim, quem é o meu pai, quem é minha mãe. Eu já quis ter uma outra mãe. Minha mãe era brava, eu quis ter uma outra mãe. Mas essa variável eu não tenho controle. É Deus que me fez ser estabelecido dentro dessa estrutura. Agora, o que pode me definir, e com certeza o que vai me definir, é quem eu creio. Se eu creio em Deus ou não creio em Deus que se apresentou a mim. Essa variável eu tenho controle. Mas a história da minha vida vai me perder muitas coisas que eu não tenho controle. Davi não tinha o controle sobre o seu pai, porque ele nem estava junto com os seus, ele estava cuidando das ovelhas. E pelas conversas que você vê até ele chegar ao gigante Golias, os irmãos dele não eram muito assim com ele. Porque quando ele vai para a batalha com o Golias: o que você está fazendo aqui, moleque? O que você está fazendo aqui? Você veio aqui para espiar, para contar para o nosso pai o que está acontecendo? Então você percebe que é uma pessoa que foi isolada da família, que vivia longe. E naquela época você saía para levar as ovelhas para pastar, para o campo. Não é igual nos dias de hoje, que você tem toda uma condição cercada e você tem 5, 6 alqueiros, mas você consegue num dia estar trabalhando isso, mas você volta para a tua casa, dorme e volta no dia seguinte e continua cuidando das ovelhas. Ele acampava, ele estava nos lugares. E ele fica muito claro pela história de vida que ele tem, que ele aprendeu de quem era Deus. Ele soube quem era Deus. E a gente vê muitos salmos retratados que ele deixou da intimidade dele com Deus, onde ele retratava o relacionamento que ele tinha com Deus, a história que ele tinha com Deus, as batalhas que ele teve. Ele entendia que não era ele que travava essas batalhas, porque quando ele vai para a situação de guerra, onde o seu pai leva lá uma comidinha, e olha como é interessante, quando Jessé pede para que Davi vá até o campo de batalha, onde o povo estava, os seus filhos estavam acampados para a guerra, o pai dele faz algo que é muito interessante. Ele fala: vai lá saber como estão os meus filhos, os seus irmãos, mas leva com você esses queijos, leva essas porções aqui e entregue aos superiores. Ele comprava para que tratassem bem os filhos dele. Então, você vê toda uma condição de privilégio para com os outros filhos, mas não com Davi. Mas isso não impede de saber a quem ele conheceu, porque você teve um encontro com Deus, eu tive um encontro com Deus. O quanto eu tenho me aprofundado em ter esse relacionamento com Deus? Essa variável é meu controle, não é controle de Deus. Essa condição eu me relaciono. E isso, conversando com uma irmã hoje no culto de manhã lá, ela usou um termo assim: a gente acha que é muito quadrado, Clóvis. A gente é muito fanático. Aí eu entendi, falei: realmente. Mas posicionado no Senhor não tem acordo, né? Ela falou: para as coisas do Senhor não dá para ter acordo. Ou ela é sim, sim, ou ela é não, não. Se eu aprendi que é não, então o não tem que ser estabelecido. Se eu aprendi que é o sim, então o sim tem que ser estabelecido. E quem decide essa situação sou eu.
E isso é muito concreto, que Davi sabia quem era Deus. Porque quando ele vai para a batalha levando os lances lá, ele vê um filisteu incircunciso falando mal, pagrejando o Deus dele. Ele falou: não, esse cara não pode estar fazendo isso. E o povo parado, e ele falou: o que vocês vão fazer? E falaram: não vão fazer nada, o cara é grande. Porque o Saul nada mais era, meu irmão, tá vendo a caixa aqui, ó? A cabeça dele era daquela altura, 2,90 metros. Desculpa a nossa falha. Golias, ele media 2,90. Na rede de vôlei, quando eu levanto a mão assim, ó, dá 2,43. Aí você põe mais 50 centímetros para cima ali. O ombro dele era na altura da caixa. Dá para enfrentar um cara desse? Não dá para enfrentar. Porque a armadura dele precisava, a couraça de bronze que protegia o peito dele de flechas e lança, pesava 66 quilos. Não dá para enfrentar um cara desse. O capacete, você pode pôr quantos quilos? A lança dele pesava 7 quilos, a ponta dela. 7 quilos arremessa um saco de arroz, para você ter relação do que pesava. Porque a gente muitas vezes fala: a ponta da lança dele pesava 7 quilos. A gente não consegue mensurar. Arremessa um saco de arroz. É pesado, é difícil de você lançar. Essa era a postura de quem ele não olhou. O interessante é que Davi não olha para isso. Ele olha para o que ele está falando do meu Deus, a quem eu aprendi, que eu servi. Ele não olha para a situação. Ele olha: você está falando mal do meu Deus. Você está se levantando, ó seu incircunciso, com o meu Deus. Ele não olha quem era Golias. Esse cara sabia com quem ele se relacionava. E o saber com quem se relacionava é muito importante na nossa história de vida. Eu fico feliz da vida quando uma beata católica, uma pessoa que era de uma outra religião, mas ela era dedicada ao máximo a essa religião que ela cria, e quando ela se converte, a intensidade de adoração que ela tinha para os outros vem para Deus, porque ela descobriu. Então ela vai se apaixonar por Deus e vai se lançar a conviver extremamente na intimidade com esse Deus. E é só dessa forma que no dia da minha angústia eu vou ter vitória. Porque se você tem uma descendência dentro de uma outra religião, onde você vai procurar solução quando você tem problema? Você sabe onde ele vai procurar solução? No meio que ele aprendeu. Ele não vai procurar em Deus. Ele vai procurar na sua religião que ele tem. Porque é a referência que ele tem. É errada. Não é a circunstância agora, por esse exemplo. Ele vai buscar na onde. Se você tem um amigo que é todo torto, mas ele é teu amigo desde de criança, e você tem um problema aos seus 20 anos, você vai procurar conselho com quem? No teu amigo, que é tudo errado, mas ele é teu amigo desde a infância, tem um relacionamento. Quantas vezes ele te ouviu? E você vai buscar. É natural, é normal, porque é a referência que eu tenho, da onde por algumas vezes eu encontrei consolo, encontrei abrigo, mesmo que errado, mas eu vou estar indo lá. Davi sabia quem era Deus, por causa do relacionamento estabelecido com ele. E desde a sua separação, da sua unção, não aconteceu nada. Davi foi ungido rei e voltou a cuidar das ovelhas. E ele fala que lá no seu relacionamento, no seu tempo sozinho, ele matou um leão e um urso. E eu coloco na conta dessa batalha outros animais que certamente ele matou, que não está nos textos bíblicos, como algumas serpentes do deserto, serpentes das... Por exemplo, uma região que é muito quente, tem muita pedra, é natural você encontrar cascavel. Quantas cascavéis esse rapaz não deve ter matado para não ferir as suas ovelhas? Quantos lobos ele não tenha matado para proteger o rebanho do seu pai?
mas ele só faz menção do leão e do urso quando ele conversa com Saul. Falou: não, eu tenho experiência já de matar, eu matei um leão, um urso, mas eu acho que ele matou muito mais animais. Porque se a gente parar para analisarmos, quando você se converteu, quais foram as primeiras batalhas? Foram pequenas. Talvez a batalha que você tem hoje, que você está enfrentando, você fica achando que é muito grande, que você não tem força, mas você já teve batalhas talvez maiores. Mas você está dando ouvido ao gigante de hoje. Para analisar a situação que você está vivendo. Se você for buscar aí, você já teve vitória sobre essa situação. Por isso que quando o problema me chama, eu tenho que estar preparado para enfrentá-lo. E saber que ele é só um problema. Eu não posso olhar para ele. Porque se eu olhar para ele, eu não sei quem eu sou. Eu não sei quem eu tenho. Porque Davi viu quem? As palavras de ofensas feitas ao Deus dele. Ele não visualiza Golias. Em nenhum momento ele se importa com Golias. Ele se importa com os irmãos de Golias. Porque se você estudando, em alguns ensinamentos, porque ele pega 5 pedrinhas. Ele falou: se aparecer mais algum irmão desse cara aqui, eu tenho pedra para acertar esse cara. Não é 5 estratégias. Você se desenvolve. Mas ele era da região de Gate, e a região tinha mais gigantes. E se os irmãos viessem para a batalha? Ele estava preparado. Então ele sabia quem ia enfrentar, mas ele ia no Senhor dos Exércitos, porque ele sabia quem ele servia. E não adianta eu querer usar experiências dos outros, situações dos outros, para ter vitória sobre a minha vida. Porque a armadura de Saul não serviu para Davi. Fica bem claro, a minha história de vida, a compreensão do que Deus fez na minha vida, na tua vida, me inspiram, mas não é a solução para a minha vida. Eu posso te inspirar por situações e experiências que eu vivi, mas ela não é a receita exata para a tua história de vida, a tua ser mudada em Deus. Porque isso tem que ser estabelecido por intimidade tua para com Deus. Não pode ser a minha, não vou fazer desse jeito, porque se fosse assim, para todo problema de estômago, nós faríamos o quê? Faríamos o que Ezequias viveu. Pegaríamos um figo, amassaríamos o figo, faríamos uma pasta e passaria. E ele, porque ele foi curado desse jeito. Mas serve para nós? Não. Deus pode até te usar, meu irmão, para uma situação que você está lá e você vai ver em cima vai te dar uma luz lá e o Senhor fala: ó, faz isso daqui. Mas é a necessidade para a intimidade no relacionamento do momento. Não serve como para todo mundo. Porque cada um de nós tem que saber quem é Deus em nossas vidas. Eu preciso ter convicção disso na minha vida. Porque se eu não tiver convicção de quem é Deus na minha vida, as batalhas vão ficar muito grandes. E eu sinto te dizer, vitórias não virão. Porque eu não tenho dentro de mim aquele que me fortalece. Talvez eu tenha, mas com dúvida. Talvez eu não... Mas por que dúvida? Porque eu não estabeleço uma intimidade com esse Deus. Não sei se vocês conhecem a Sara. Como que é isso aqui? Eu vou devolver para o meu amigo César. Como é o nome da filha da Baby Consuelo com o guitarrista lá, Pepeu Gomes? É Sara Shiva, né? Sara Shiva. Ela se converteu. Ela está no evangelho acho que há uns 15 anos já. E ela faz uma declaração muito importante sobre a música. E eles, nada mais do que nada menos, tanto pai como mãe, são o top de músicos no Brasil. Como tocador, o pai dela, e ela como intérprete. Então, musicalmente, não tem como você falar que esse povo é ignorante. Eles são acima da média.
E numa entrevista que eu ouvi dela, ela fala um negócio muito. Ela falou: eu vivi durante 5 anos praticando, vivendo a fé do Senhor, que o Senhor estava me dando, e eu estava me envolvendo cada vez mais com esse Deus, me relacionando com Deus. Só que ao mesmo tempo eu estava no mundo secular, trabalhando com músicas seculares. E um certo dia Deus me alertou, me mostrou e fez a minha história ser mudada. Ela falava: eu vou para o Senhor, aprendo de Deus, eu canto lá fora no mundo. Quando eu estou lavando louça, fazendo algum dever, eu estou cantando que música? As músicas do mundo. Se eu estou aquilo, não que você não possa ouvir, meu irmão, eu estou dizendo uma condição que está impregnado na tua alma e serve como alívio. E ela explica isso: você se relaciona com Deus e fleta com o diabo, porque a música de adoração que está na tua alma não é de louvor e adoração a Deus, é do príncipe desse século. Vocês conseguem entender? Porque tem, falou, mas eu não vou. Não, existe uma medida, meu irmão, e passou dessa medida é adoração. E você tem dentro da igreja, servindo ao Senhor, um altar do diabo dentro da tua alma. A quem você serve? E o Senhor nos mostra que Davi tinha convicção de quem era Deus. E essa conversa que eu estava tendo com essa irmã hoje no culto da manhã é justamente isso. Quando a gente se posiciona e fala: não, meu, você é muito fanático em Deus, você é muito crente. Aí eu cheguei à conclusão: então acho que eu sou muito crente mesmo, que eu sou meio radical em algumas coisas. Entre Deus e o príncipe desse século de coisas, eu não consigo. Eu não consigo. Músicas que eu nunca consegui ouvir: Daniela Mercury, Ivete Sangalo e outros cantores aí, eu não consigo ouvir a música. O espírito bate, sabe, de frente assim. Eu atendi uma cliente, trabalhando no prédio, eu atendi uma cliente que ela era síndica do prédio, só que ela era budista. Não budista de quem acredita, tem o Buda, não. Ela era budista do grande escalão. Cabeça raspada, vestia aquela roupa e ela vinha me atender daquele jeito. Sabe como eu me sentia na frente dela? 2 mundos se batendo. Era nítido. Era, você sabe, ela parada na minha frente conversando, e eu percebia que ela via isso em mim, porque a gente só falou de serviço, mas a gente percebia, eu percebia no olhar que a gente sabia que tinha mais coisa entre eu e ela. Tinha mais coisa nela e mais coisa em mim. E isso que estava em nós não combinava. Era nítido, eu sentia isso. Todas as vezes, como supervisor da obra, eu tinha que conversar com ela. Eu sentia um embate espiritual assim, de 2 forças conversando. As 2 forças juntas e nós conversando sobre o serviço. Então existe. E quem eu deixo dentro do meu coração? Porque no dia da angústia, no dia da batalha, no dia que você for para o campo aberto para enfrentar o teu inimigo, porque você vai ter que sair para enfrentar o teu inimigo no campo aberto. Você vai ter que sair para a batalha, porque ele está te chamando. Mas você vai ao encontro dele, porque você tem que lutar com ele. Tem lutas na nossa história de vidas que elas têm que serem lutadas. Não adianta. E a gente muitas vezes esquece disso. E são batalhas, mas por quê? São aquelas variáveis que a gente não tem controle. Deus estabeleceu e pronto. E aí, o que você vai fazer? Precisa saber em quem eu creio. Você descobriu que Cristo vale a pena viver com Ele? Invista em conhecê-lo. Invista a aprender dele. E invista a se instruir dele, meu irmão. Não engessado. Não com conceitos pré-estabelecidos por uma sociedade. Estabelecido por ministérios. Se relacione com intimidade com Deus mesmo. Porque a palavra do Senhor vai se revelar do jeito que Deus quer falar com você. E as variáveis que são colocadas no mundo,
Ah, mas aquela igreja está falando, se fizer, amigo, se lá dá certo, mas não cai em mim. A Bíblia está falando o quê? A Bíblia não fala que aquilo que ele está falando é pecado. A Bíblia fala que aquilo que ele está fazendo não é certo. Mas entre o certo, fazendo certo ou fazendo errado, o Senhor tem me falado como? Eu tenho aprendido como? Na palavra. Então eu fico com a palavra. E ficando com a palavra, o primeiro embate você já tem. Que pessoas vão dizer que você está errado. Porque disseram isso para Davi. Davi, você é menino pequeno. Aquele cara, quando nasceu, ele nasceu como guerreiro. Ele nasceu como homem de guerra. Aí ele falou, não, eu cuido das ovelhas lá. Mas você matou um leão. Aquele cara é homem de guerra, é máquina de matar. É aquele cara acostumado no campo de batalha. Não, mas eu matei um leão, eu matei um urso, eu vou matar aquele incircunciso. E novamente, ele não olhava quem era Golias. Ele olhava aquele incircunciso. E ele vai, passa pelo rejeito dos irmãos. Davi, na frente de Saul. Saul vê, esse menino está decidido. Vou enviá-lo porque foi o único homem, depois de 40 dias, o Golias vindo chamar, o único que se apresenta é Davi. 40 dias, algum cara gritando todo dia de manhã, de tarde, se tem homem aí para vir lutar contra mim. E esse homem vai, pequeno. E a fala é essa que nós lemos. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E o interessante é que Golias olhou para ele e viu o quê? O cajado. Você vem a mim com paus e pedra. Aí Golias fala no mesmo versículo, e hoje mesmo te entregarei ao seu corpo para os cães comerem. O teu inimigo enxerga a tua aparência. O teu inimigo enxerga você só por fora. Ele não enxerga o que você tem dentro. Ele tem uma sombra do que você tem de dentro. Mas porque você não disse, porque você não falou, porque você não se expôs totalmente. Mas ele sabe que você tem alguma coisa. Agora, o quanto eu tenho é o que vai determinar se eu continuo para derrubar o meu inimigo, ou eu retrocedo, ou eu volto. E Davi tem a convicção que esse cara vai morrer. Você tem convicção que Deus vai te dar a vitória? Tem convicção mesmo. Que é algo meio irracional, mas é lógico. De fé, mas é lógico, porque eu creio em Deus. E ele vai, quando? Aí volta para uma variável que não depende de mim. Depende de Deus. Quem cá entre nós, uma pedra dá para derrubar um cara desse tamanho? Vai ver uma pedra assim que vai pesar umas 50 gramas. Porque se eu pôr uma pedrinha de 100 gramas, aí fica até difícil de arremessar na funda. Então, a pedrinha provavelmente tinha umas 50 gramas. Dá para derrubar um cara? E acertar na única parte, talvez desprotegida, que o gigante tinha, que era a testa. Se ele estava de capacete, protege a orelha, protege o pescoço, de uma espada no pescoço, a testa aberta. Como acertar lá? É só pela mira do Senhor. A mira do Senhor é, eu creio nele, é a mira do Senhor. Ele cria, ele sabia quem era Deus. Ele se relacionava com esse Deus, e isso era importante para ele. Mas como vai cair? Como vai vir? Aí a variável que está em Deus, não está na gente. Está em mim, em crer. Em viver a execução, é dele. Eu já tive uma dívida alta, meu irmão, para pagar, que eu tentei pagar fazendo eu acordo, tentando oportunidades para pagar, e eu só dupliquei a minha dívida. E aí eu vi uma oportunidade e eu fui nessa oportunidade. Aí no final dessa oportunidade
o mal estava feito, porque a execução veio, e aí eu caí de joelhos. Falei: Deus, não sei o que fazer, mas eu sou de ti, me perdoe, porque eu fui oportunista e brasileiro, quis tirar vantagem de uma situação, e pedi perdão para Deus, e reconciliei com Jesus. E Deus levanta o cara mais improvável no nosso relacionamento de família, de amigos, para vir pagar a dívida. O cara mais improvável, o cara que dá tchau assim com a mão, com um sorrisal, e atravessa o Atlântico, e o sorrisal não ferve na mão. Ele levanta um cara desse, ele fala: fica tranquilo, eu vou cuidar de tudo. Qual que é o seu advogado? Entreguei um advogado para ele e nunca mais conversei. Eu só sei que a dívida ele pagou. O cara mais improvável. A variável não era minha, não estava sob meu controle, estava em Deus. E aí Deus moveu para me mostrar que eu tenho o controle da situação no cara mais improvável, porque Ele é Deus. Ele quer que eu creia, Ele quer que eu tenha intimidade com Ele. Deus quer isso da gente. Só que nos dias de hoje, 80% das nossas decisões, elas são tomadas no meio que eu vivo, do que eu ouço e do que eu leio. Quer ver as mulheres? Vocês se vestem para quem? Quando você se arruma bonitona, assim, jeitazona, você se arruma para quem? Muitas vezes a mídia ensina que é para os outros que estão em volta. Para analisar. A gente faz muita coisa para os outros. Se eu não tiver com esse grupo de amigos, eu não sou ninguém. Quem te disse isso? Que você não é ninguém? Quem te disse que você não é importante? Mas se eu fizer isso, eu vou ser importante na atualidade de hoje. Quem disse que você precisa disso para ser importante? Você já é importante porque Deus te amou e Ele morreu por você. Você já é importante. As outras variáveis, entrega para que Deus cuide, e Ele vai te dar o que Ele já tem reservado para a tua história de vida. É isso que nós precisamos aprender. É fácil? Não é fácil, meu irmão. Porque nós temos um Deus, como o irmão falou logo na abertura, que Ele nos ama de tal maneira que Ele nos dá o mimo, e da mesma maneira que Ele dá um mimo, Ele deixa eu partir, porque Ele me ama, porque Ele respeita a minha escolha. Como Ele disse no início, você pode fazer outras coisas, mas porque Ele te ama, e Ele permite que você vá. E Ele vai estar orando, vai estar trazendo circunstâncias, flashes, para que você volte, porque Ele te ama, mas Ele não te obriga a voltar. Quando você decide, aí a história está estabelecida com Ele novamente. Então você é importante, porque Deus permite tudo isso, e Ele quer que nós venhamos a ter esta convicção que Davi tinha no seu coração: eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Não é com espada, não é com lança, eu vou porque o Senhor vai me entregar hoje nas mãos. E a pedra acerta a testa, e algo importante aí: o gigante fez o quê? Caiu. Só que olha como é interessante. Quando você toma uma pedrada aqui, você cai para onde? Para trás. Olha, eu já tomei uma porrada aqui, meu irmão. Estava desentupindo a tubulação de elétrica com aqueles extintores de ar de CO2. Eu apertava assim, a sujeira saía lá do outro lado. Eu apertei e não saiu nada. Eu apertei a segunda vez, minha amiga, meus irmãos. Saiu 1 metro da mangueira que estava dentro, saiu assim, chicoteou, e aqui na testa eu tenho 2 pontos, bateu. E quando bateu, eu lembro até hoje, eu dei 3 passos para trás e segurei. Aí o rapaz que estava comigo ficou para me pegar, mas ele viu que eu fiquei em pé, porque imagine eu caindo, ninguém levantava, então eu fiquei de pé. Mas eu fui para trás com a porrada, não caí de frente. E o texto fala que ele cai de frente.
significa que ele apagou. A pedrada não foi tão forte para deslocá-lo para trás, porque ele tinha estrutura, mas ele apagou e caiu de frente no chão. E logo em seguida Davi corre, pega a sua arma de guerra do Golias e corta a cabeça e levanta na direção dos filisteus. Dos filisteus não, do povo. Dos filisteus, isso. Para dizer: está aqui aquele que você enviou para me derrotar. E o interessante, sabe por que ele corta a cabeça? Porque a ruptura total de quem era Golias. Porque se ele fere o coração, poderia ter errado, e a proteção que ele tinha, talvez Davi ia ter que ficar tentando. Mas ele corta a ruptura total com o teu problema. Você vai alcançar a vitória em Deus e ter a ruptura, a vitória completa, crendo nele. E a própria arma que foi levantada contra ti vai ser usada contra os teus inimigos, quando eu crer. A história de Esther não podia ser revogado o dia que os homens lá de Amã matariam o povo de Deus. Não podia ser revogada. Mas Deus deu estratégia através de Esther para que eles lutassem. Nós temos que lutar sobre aquilo que tem se apresentado para nós. A Bíblia não nos exime de nós não lutarmos. A cova dos leões, ele teve que ser livre na cova. Ele não foi livre antes. Os 3 jovens lá, eles foram libertos dentro da fornalha. Não caiu um raio, não veio um terremoto, não fez nada antes. Ele foi lá dentro. É em meio às suas lutas que Deus quer te dar vitória. E como ter vitória? Tendo convicção de quem eu sirvo. Tem convicção de quem você serve? Que nessa noite o Senhor possa ter te trazido à luz o quanto você tem dele, o quanto você se relaciona com ele, o quanto você precisa conhecê-lo, o quanto você precisa estar nele. E é confiar mesmo, meu irmão. Hoje eu vou fazer 54 anos. Os dias nos ensinam muito, né, pastor Gilberto? Se a gente tivesse essa cabeça assim de experiência hoje, a gente tinha feito muito menos besteira no passado. Todo mundo que já passou dos 40, né, irmão César? A gente, nossa, estaria assim, ó, muito, mas muito. Você também, pastor Luiz. Muito, mas muito mais. Aquela dançarina lá, famosa de balé brasileiro, eu não lembro o nome dela, mas ela disse algo assim: se eu tivesse a experiência minha de tudo que eu conheço de dança hoje, na minha flor da idade, nossa, não sei o que lá, Botafogo. Isso, ela falou: se eu tivesse tudo isso, hoje eu seria completa. Mas na minha mocidade eu só tinha vigor, só fui investir em vigor, não investi em conhecimento. Eu não investi em aprendizado. A vida me fez ter que aprender. A vida teve que me fazer estudar. E depois que ela junta tudo isso, ela fala: se eu tivesse isso no meu vigor da idade. E ela foi a melhor das brasileiras. O quanto ela não teria andado. E isso me faz pensar: por que eu não me envolvo com Deus? Por que eu não me relaciono com Deus? Por que eu não me lanço em Deus? Essa variável é minha, não é Deus. E já fazendo um merchandise para terça-feira, o Espírito Santo deixou, Jesus foi ao céu e deixou o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós tivemos a primeira aula que foi boa, né? Mais ou menos, da irmã Ingrid.
O segredo que está confiar em Jesus, no Espírito Santo. O segredo de se apropriar dessa capacidade que Deus deixou à nossa disposição para a vida corriqueira, para a vida secular, para a nossa vida. Nós vamos estar falando sobre ele e vamos falar do fruto do Espírito e acerca dos dons. E eu gostaria que você estivesse presente para aprender, para ter força para sair para o campo de batalha. Porque muitas vezes nós não saímos porque nós só temos o início do nosso relacionamento com Deus. Nós vivemos numa condição superficial de relacionamento com Deus. Que, como o profeta Ezequiel, no capítulo 33 ou 34, onde ele tem a narrativa da pessoa que se envolve com Deus, que é água até as canelas, depois até o joelho, água até a cintura, e daí em diante a água até o pescoço. Eu tenho controle. Quando eu estou em águas que eu não piso, eu não tenho controle. E o Espírito Santo pode nos levar para essa condição de estar no controle de Deus, para viver as obras que Ele falou que nós faríamos maiores do que Ele fez. Você já pensou em curar um cego? Você já pensou em... Você nunca pensou nisso, irmão? Você pode. E Ele falou que a gente ia fazer obra maior. Aí eu falo: Deus, eu preciso de fé. Eu preciso mais do Senhor em mim. Porque se o Senhor falou, é algo assim, Deus, é Ele realizando através de mim. E quem sou eu? Eu não sou ninguém nesse universo. Você pega a galáxia, nós somos o quinto sol maior da existência que Deus criou. O quinto. Eu sou o que nesse universo criado por Deus? E Ele se importa comigo. Ele dá ouvidos às minhas necessidades. Ele me ama. Está na hora de eu começar a conhecer esse cara a quem eu amo. Eu te convido a você se colocar de pé. E que o Senhor possa ter falado ao seu coração como Ele te falou ao meu no dia de hoje. E você parta a tomar uma decisão. E eu vou dizer a mesma coisa que eu disse para um rapaz nesses cultos da manhã que eu tenho ido lá do pastor Johnny. Não espere moleza nos primeiros passos. Não espere facilidade nos seus primeiros passos. E eu dei o exemplo para ele. Sabe como é conhecer Jesus? Conhecer Jesus é você estar no meio da Mata Atlântica, que é a mata que eu conheço. Eu não conheço outras matas aí. Você já entrou numa Mata Atlântica? Você já entrou? Não? Não faz, né? Meu, você não tem espaço para andar. E tem árvores que é cheia de espinho. Quando eu fiz um bivac no exército, para mim não cair num buraco, eu segurei numa árvore. Aí eu segurei nessa árvore que ela é toda de espinho, assim, ó. Uns espinhos desse tamanho. A hora que eu tirei a mão, mas eu segurei para não cair, me machucou. Eu disse para esse rapaz: a tua saída dessa mata vai ser desse jeito. Porque o diabo vai te cercar, te fechar, vai ter um monte de obstáculo e você vai ter que sair no braço, em decisões, posicionamentos para romper até a praia ou romper até a colina. Mas eu vou ter que sair do lugar e isso não vai ser fácil. Porque isso, mas Deus disse que nos daria força com o Espírito dele. Ele nos encheria de poder para que nós tivéssemos condições de sair. E eu preciso crer nisso. Creia e o Senhor vai te alcançar. Feche os teus olhos agora nesse instante. Apresente do que o Senhor trouxe à sua vida através da ministração de hoje. O que Ele te revelou, o que você precisa tomar um posicionamento, o que você precisa para se relacionar e viver a bênção do Senhor que Ele já tem reservado para você. Ore ao Senhor agora. Vocês têm 2 minutinhos.
Como é bom tê-lo, Senhor, como Deus sobre as nossas vidas. Te dou graças e o meu coração se alegra, Pai, porque o Senhor se revelou a mim. E na minha caminhada contigo, por todos os momentos que eu vivi, choros que eu tive, dificuldades que eu precisei vencer, opressões que foram difíceis estar de pé, mas eu olho e vejo, tenho a convicção que o Senhor sempre esteve comigo, Pai. Que o Senhor nunca me desamparou, mas permitiu que essas circunstâncias da minha história de vida me aproximasse de Ti. E hoje eu entendo, Pai, que eu preciso dia a dia de Ti. Essa condição de necessitar de Ti ainda eu continuo precisando. Aprendi, tenho mais intimidade, tenho mais aprendido do Senhor, mas eu sei que não é suficiente para permanecer em Ti. E por isso eu te peço sobre a minha vida, e também te peço, Pai, sobre a vida dos Teus filhos que estão reunidos nesta noite aqui. E eles apresentaram as suas dificuldades, os seus gigantes, as suas incertezas que ele tem, que temos no relacionamento contigo, porque isso vai aparecer. Mas eu te peço que o Teu Espírito Santo possa estar se revelando a nós, nos mostrando na nossa caminhada, mesmo nas circunstâncias, Pai, aonde eu possa não estar enxergando nada, nem percebendo nada, mas o Senhor se revele, para que venha e flua em nós, Pai, o que nós temos de Ti. Se for pouco por um momento, sai, mas seja o suficiente para resgatar da condição que eles estão. Sobre essas condições, Pai, eles possam estar crescendo na graça e no conhecimento de se aproximar e ter o Senhor mais na vida deles. Por isso eu te peço e os abençoo a viver aquilo que o Senhor tem reservado para cada um e a história que o Senhor tem escrito para cada um deles. Manifesta o Teu poder, a Tua intimidade, Senhor, porque sendo assim, as dúvidas não pairarão sobre as mentes dos Teus filhos, e a certeza que a mente de Cristo tem sido colocada sobre as nossas, Pai. Por isso eu te peço, faz-nos viver uma semana onde possamos ter a percepção que o Senhor está conosco todo instante, que o Senhor está no meio da tristeza e vai fazer com que ela se transforme em alegria. Que ela, Senhor Jesus, esses problemas, essas situações vão se tornar Ebenezer, e quando eu olhar ali, o Cristo me ajudou, ali Deus me ajudou, aqui Ele me resgatou. Coloca isso sobre a vida dos Teus filhos, Pai, nesta noite, que eles desfrutem deste amor que o Senhor tem disponível. Quebra todo o coração de pedra, o coração insensível à Tua presença, e se revele a cada um de nós, na nossa necessidade, no nosso cotidiano, na nossa história de vida, porque eu sei que o Senhor trabalha no particular em cada um de nós, mas que trabalhe, Pai, e os nossos olhos se abram a viver o que o Senhor tem a realizar em nós, porque queremos que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Não sei o que viu em mim para amar-me tanto assim, tanta paciência, tanta
tua misericórdia me fizeste desejável para ti. Me escolheste antes que eu dissesse sim. Com tanta graça eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome, me compraste com teu sangue, me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração eu encontro meu lugar em ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração eu encontro meu lugar em ti. La ira ira ira, la ra 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 ra, la ra ira ira, la ra 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 ra, la ra ira ira, la ra 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 ra. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração eu encontro meu lugar em ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração eu encontro meu lugar.